Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, voltei trazendo mais um vídeo. Neste vídeo agora eu quero ensinar a você como fazer a troca do HD do seu computador ou notebook sem ter todo aquele trabalho de fazer a formatação do zero, instalar os seus programas, fazer todas aquelas configurações que você faz aí quando você formata o teu computador ou notebook. Enfim, fazer essa troca de um HD para um HD maior, de um HD para um SSD, de um SSD para um SSD maior e tudo mais. Imagine que você tem aí o seu computador ou notebook e você um belo dia resolve trocar o seu HD por um SSD ou por um HD maior. Você tem um HD de 500, resolve colocar de 1 TB, você tem um HD convencional e você resolva comprar um SSD, ou mesmo se você já tem um SSD e precisou trocar por um SSD maior e você não quer ter todo esse trabalho, ok? Neste vídeo nós iremos aprender a como resolver esse problema de forma bem simples. Existem vários programas no mercado que fazem exatamente a mesma coisa e eu vou mostrar aqui especificamente um. Detalhe que eu não ganho nenhum tipo de patrocínio, eu não ganho nenhum tipo de comissão dessa empresa. Eu apenas vou mostrar aqui esse software porque eu já utilizei e eu basicamente achei ele bem interessante e funcional. Para mim, ele é muito interessante, ok? Basicamente, estou aqui no Google, digitei Aomei, tem aqui esse sitezinho. Aqui no site da Aomei, nós temos diversos tipos de ferramenta, mas aqui me interessa no momento. Você pode vir aqui no menu acima, olha só, Backup Softwares. Nós temos aqui várias versões de um software chamado Aomei Backupper. Ou descendo aqui um pouquinho abaixo também na tela principal, já tenho aqui ó, Aomei Backupper Standard. Ele tem várias versões, tá? Como você pode ver aqui, ó. Ele tem o Standard que é free, tem a Professional, enfim, tem várias versões. No caso, nesse vídeo agora, nós iremos utilizar aqui ó, essa versão Standard. Essa versão ela é gratuita e dá para a gente fazer bastante coisa e principalmente vários testes com ela. Vou fazer aqui o download do freeware. Ele vai pedir aqui um e-mail, você digite aqui o seu e-mail e clique em download. Eu já fiz aqui esse download, ok? Vou lá na minha pasta de downloads. Veja que eu tenho aqui, ó, Aomei Backupper STD, que é o standard. Vamos então executar aqui esse carinha. A instalação é uma instalação comum. Nessa primeira tela aqui, ó, ele dá algumas opções para a gente. Se eu quero testar aqui a versão Pro, obviamente que a versão Pro tem muito mais recursos que a versão Standard, que é a gratuita, né? Obviamente, né, que eles não iriam disponibilizar de graça uma versão totalmente completa. Mas algumas funções que serão utilizadas aqui nesse vídeo funcionam perfeitamente na Standard. No caso, aqui tem o botãozinho experimentar o Pro, eu vou clicar aqui em próximo, não vou utilizar o Pro. Vou clicar aqui em instale agora. A instalação é bem rápida. A instalação aqui está terminando. Ele já vai criar inclusive o ícone aqui na área de trabalho. Ok, finalizou aqui então a instalação. Já apareceu inclusive o ícone aqui na área de trabalho. E agora é o seguinte, imagine a situação. Eu já tenho aqui o meu computador ou notebook. Tenho um determinado HD ou SSD instalado e eu quero substituir por outro. E eu quero transferir todo o meu sistema, toda a minha instalação para esse novo HD. Detalhe que eu tenho aqui um disco rígido, um disco local C, e eu estou utilizando aqui como exemplo o Windows 7, mas esse procedimento funciona tanto para o 8 ou o 10, da mesma forma. E um detalhe também é que aqui ó, eu estou com um disco de teste aqui de 32 GB, eu estou rodando isso aqui numa máquina, numa VM, numa máquina virtual. Então eu criei aqui um disco padrãozinho de 32 GB para que a gente possa fazer aqui os testes, tá? Até por isso que existe uma bordinha aí do lado da minha tela, porque eu estou utilizando aqui uma VM. Legal. Agora imagine que eu queira instalar um novo HD aqui na minha máquina. Um detalhe interessante é que se você estiver fazendo isso num PC, num computador de mesa, é um pouco mais simples, porque você simplesmente precisa desligar aí a sua máquina, espetar ali o novo HD ou SSD ali na entrada SATA do seu computador, ligar o cabo de energia, ok. Se você estiver utilizando um notebook, o notebook é um pouco mais complicado, porque normalmente o notebook tem apenas um espaço para que você possa colocar HD. E normalmente esse HD já é o que está no notebook rodando, certo? Ok.
A alternativa que tem é se o seu notebook ele possui uma entrada de leitor de CD e DVD, existe um adaptador que você pode adquirir que permite que você coloque um segundo HD no seu notebook através dessa entrada do leitor de CD. Eu vou deixar aqui na tela a imagem desse produto. É um adaptador que você coloca o HD ali dentro e encaixa ele no leitor de CD e DVD do notebook. Legal. Outra alternativa é você utilizar um case externo USB, que eu também vou deixar aqui uma imagem dele na tela. Nesse case USB, você pode colocar esse HD nessa case e espetar na entrada USB do notebook, tá? Isso funciona também no PC, mas como a transferência pela USB ela é mais lenta do que pela entrada SATA do computador, não vale muito a pena você utilizar o case externo se você tem um PC de mesa e tem a possibilidade de estar abrindo esse PC e instalar esse HD dentro dele, ok? Eu não vou mostrar a parte de hardware, de como instalar esse HD no computador, de como instalar esse HD no notebook, ok? Porque vamos tomar como base que nesse ponto aqui desse vídeo você já tenha pelo menos esse conhecimento básico para fazer essas instalações. Eu vou mostrar aqui apenas a parte lógica aqui do software. Ok. Então você tem essas duas possibilidades aí no notebook. No PC, no computador de mesa, sem novidades. Abra ali o teu computador, é lógico que se você tem condições para isso. Se você não tem experiência, se você não tem um mínimo de conhecimento, não se sente à vontade de fazer esse procedimento, não faça, ok? Eu não me responsabilizo por danos que você venha a fazer aí na tua máquina, no seu PC ou notebook, ok? Então agora é o seguinte, eu vou reinicializar aqui a minha máquina virtual, o meu PC virtual, e vou instalar aqui um segundo HD para que a gente possa voltar com os testes. Legal? Ok, fiz então aqui a instalação de um segundo HD, um segundo dispositivo, e agora nós iremos fazer o procedimento. Um detalhe interessante aqui é que se você instalar aí na tua máquina um HD novo, zerado, um SSD novo, zerado, que nunca foi utilizado, ele provavelmente não vai ser reconhecido aqui pelo sistema operacional automaticamente. Então, no caso, se o HD extra que você adicionou aí na tua máquina, PC ou notebook, não aparecer aqui no meu computador, não estar disponível aqui, basicamente, é porque ele não foi inicializado. E detalhe que o AUMEI Backup Standard ele já vai conseguir enxergar esse dispositivo da mesma forma, mesmo que ele não apareça aqui. Mas a nível didático, eu quero mostrar para vocês o que acontece se você, por exemplo, instalar aí um segundo HD no seu computador e ele não for reconhecido. Aqui no meu computador, botão direito, gerenciar. Essa opção vale também para o Windows 10. Tenho aqui a opçãozinha, ó, gerenciador de disco, aqui, ó, gerenciamento de disco. Ele vai dar esse aviso aqui, ó, dizendo que eu preciso inicializar um disco, dizendo para mim se eu quero inicializar ele MBR, GPT e etc. A princípio eu vou cancelar isso aqui, tá? Eu não vou inicializar. Veja que ele mostra aqui, ó, um disco desconhecido, ele não foi inicializado, ó, não inicializado, por isso que ele não aparece aqui no meu computador. Porém, não é necessário inicializar esse disco aqui para fazer esse procedimento, porque a ferramenta ela vai enxergar esse disco da mesma maneira, tá? Vamos abrir então aqui agora o AUMEI Backup de forma bem tranquila. Detalhe que, como eu mostrei para vocês, eu já tenho aqui, ó, um segundo dispositivo instalado de 32 GB também, porém, ele não foi reconhecido pelo meu sistema operacional aqui para uso, mas ele está instalado, ok? Na verdade, ele foi reconhecido pelo sistema operacional, mas ele não está inicializado. Eu tenho aqui o disco 0, que é o meu disco local C aqui, que está em uso, ó, reservado pelo sistema, meu disco local C, que é o que eu vou fazer a clonagem. Essa aqui é a tela principal da ferramenta. Vamos clicar aqui em clonar. Temos aqui duas opções. Tenho aqui clonar sistema, que só está disponível na versão Pro, e eu tenho aqui clonar disco, que está disponível nessa versão aqui Standard. Basicamente, a versão aqui clonar sistema, ela foca especificamente na partição do sistema e no sistema em si. Tá? Ele faz toda uma cópia do sistema por completo, mas de uma forma mais específica. Tem aqui o clonar disco, que clona o disco todo. Tá? Basicamente, o resultado final será o mesmo. Nós iremos ter o nosso segundo HD, o nosso novo HD com o nosso sistema completo da forma
que ele foi instalado aqui na nossa máquina, tá? Eu tenho aqui o meu sistema com minhas configurações, meus programas, arquivos, ele vai transferir tudo isso para um segundo disco. Então vamos clicar aqui em clonar disco. Aqui aparecem para mim aqui os dois discos que eu tenho no caso. Se você tiver mais discos aí na tua máquina, preste bastante atenção, tá? Para não fazer confusão. No caso, o meu disco aqui, ó, o meu disco local 0 é o meu disco de sistema atual. Veja que eu tenho aqui uma partição do sistema, 100, e eu tenho aqui o meu disco local C, tá? E aqui eu tenho o meu disco 1, que ele não está alocado. Veja que está totalmente em branco. Esse aqui é o meu disco novo. Mais uma vez, pessoal, eu quero pedir a vocês muita atenção nessa etapa, para que você não cometa engano. Se você tiver mais de um disco, se você tiver um outro HD externo, ou seja lá o que for, ligado na sua máquina, que você não for utilizar na clonagem, desconecte. Se você tiver um pendrive, HD externo, desconecte da sua máquina, tá? E faça esse procedimento somente com o HD que você quer clonar e o HD novo que vai ser transferido esse clone. Legal? No meu caso aqui, esse é o meu disco de origem e esse aqui é o meu disco de destino. Então, o disco de origem, selecionei, próximo. Agora, o disco de destino, que é esse carinha aqui. Vou clicar em próximo. Neste ponto aqui, ele já mostra para mim o meu disco de origem e o meu disco destino. No meu teste aqui, eu já falei, eu estou utilizando aqui uma VM e eu criei dois HDs de 32 GB. Obviamente que isso no dia a dia, no uso real, um HD de 32 GB basicamente é inviável. Obviamente você vai ter um HD de 500, 1 TB, um SSD de 120, 240, 500 GB, etc. Ok? No meu caso aqui, ambos são do mesmo tamanho. Não vai ter nenhum tipo de questão a mais aqui para que eu explique. No seu caso, se você estiver substituindo o HD anterior por um HD maior, ou seja, um HD de 500 GB para um HD de 1 TB, ou um SSD ou HD que seja de 250 GB para um de 500 ou 1 TB, você vai precisar aqui fazer um procedimento adicional. Ele não vai automaticamente redimensionar o seu HD para o tamanho total do HD novo. Basicamente, nós temos aqui embaixo essa opçãozinha de editar partições, porém, eu poderia aqui ajustar manualmente o tamanho da partição, ou eu poderia adicionar o espaço não utilizado a todas as partições, ou seja, ele iria dimensionar para mim de forma tranquila, mas apenas a versão Pro. Nessa versão gratuita, ele vai apenas criar aqui a partição do tamanho que ela é. Basicamente, se o HD destino que você estiver utilizando for maior do que o atual, ele vai criar uma partição do mesmo tamanho do disco antigo. Mas esse problema é bem fácil de resolver utilizando o próprio Windows mesmo, sem nenhuma outra ferramenta adicional, ok? Então aqui no caso, infelizmente nós não vamos poder utilizar aqui essas opções, a não ser que você adquira a versão Professional aqui da ferramenta, ok? Se você estiver fazendo a clonagem para um SSD, você pode marcar aqui para alinhar o SSD, sem problema algum. Essa opçãozinha de clonar o setor por setor não vamos marcar. E vamos simplesmente clicar aqui em iniciar clone. Ele vai fazer aqui todo o procedimento. Detalhe que é muito importante que você encerre todos os procedimentos que você estiver fazendo no seu computador, feche todos os programas, feche o navegador, pare tudo que você estiver fazendo para simplesmente focar aqui no clone. Legal? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando finalizar aqui essa clonagem, a gente volta. Ok, pessoal, veja que o processo terminou. Veja que já até apareceu para mim aqui a janelinha do meu disco local E. Se eu for lá no meu computador, veja que já apareceu aqui um disco de forma bem tranquila, de forma perfeita. Você pode, então, nesse momento, desligar aí o seu equipamento, desconectar o seu HD antigo e deixar apenas o novo, que o sistema vai ser inicializado perfeitamente pelo disco novo com todos os seus arquivos, configurações e programas. Ok? Apenas a fim de finalizar aqui essas explicações, no caso, como utilizamos aqui a versão gratuita do Almay Backuper, ele não faz o resize, então, da partição, ou seja, se eu tenho uma partição original, que era o meu HD antigo, de 500, e eu fiz a clonagem para um HD de 1 TB, eu vou ficar apenas com 500 GB em uso nesse HD. O restante vai ficar indisponível para o sistema, porque ele não vai alocar aquela partição, aquela partição toda.
Como que a gente resolve isso? Utilizando o próprio Windows. Depois que você reinicializou o seu computador, removeu o HD antigo e já inicializou o sistema com o novo HD, ou mesmo antes de você fazer isso, basta simplesmente vir aqui em meu computador, gerenciar, gerenciador de disco, você verá aqui o HD, você verá o HD que você utilizou aí para receber o clone, e vamos imaginar que aconteceu o seguinte, eu estou com um exemplo aqui, obviamente que o tamanho aqui não é o mesmo tamanho aí que você deve estar utilizando, mas apenas a nível de exemplo. Veja que eu tenho aqui um HD total, e apenas uma parte dele ficou disponível, apenas 24 GB. Se eu for lá no meu computador, por exemplo, ele mostra para mim que o meu HD tem apenas 24 GB, tá? Mas ele é maior que isso. No seu caso, imagine que você clonou um HD de 500 GB para 1 TB. Ele vai ficar com metade do HD aqui, ó. Aqui nessa partição, que é a que deveria ter o tamanho total, porém não tem, vamos clicar com o botão direito, estender volume, avançar, ele vai mostrar aqui ó, o espaço que eu tenho disponível. Ele vai mostrar aqui ó, o espaço que eu tenho disponível para aumentar. Vou avançar, vou concluir e veja que ele estendeu aqui a partição para o tamanho total de forma automática. Já ficou aqui ó, com o tamanho total que deveria ser desde o princípio. Obviamente que esse processo vai demorar mais ou menos dependendo do tamanho aí do teu HD, da tua partição. Legal? Pessoal, eu acredito que essa dica tenha sido útil. Abraço e até um próximo vídeo.